No ar, Espaço BV, o podcast do Banco BV. Bem-vindas e bem-vindos, eu sou a Renata Flores e é um prazer recebê-los em mais uma edição do Espaço BV. No episódio de hoje, nós vamos mergulhar em um tema fascinante e atual, as novas experiências em serviços financeiros. Olha, pessoal, a gente vai explorar como é que será a vida dos clientes dos serviços financeiros num futuro muito próximo, destacando as principais tendências que estão moldando esse setor e a próxima onda de inovações e ainda compreender as mudanças tecnológicas, regulatórias e de produtos que as instituições financeiras estão implementando e muitas das quais não são nem visíveis para a maioria dos clientes. Quem vai nos dar essa visão geral das transformações e explicar o que os clientes podem esperar para o futuro próximo é o superintendente de inovação do Banco BV, o Jimmy Lui. Seja muito bem-vindo, Jimmy. Tudo bem? Oi, Renata, tudo bem? Prazer estar aqui de volta. Ô, Jimmy, quero deixar aqui já registrado que você foi um pioneiro do nosso Espaço BV, né? Lá na primeira temporada você deu uma entrevista robusta, ótima, e estamos aqui de novo. E hoje tem muita novidade para falar, eu tenho muita pergunta, tá? Você vai me parando se eu der uma exagerada aqui, porque eu queria começar, Jimmy, pensando assim, ó, a gente vê frequentemente notícias de grandes investimentos dos bancos e também das demais empresas do setor financeiro em tecnologia e inovação. Isso é um fato, né? Há décadas, mas especialmente nos últimos anos. Agora eu, como cliente, o que eu posso esperar de novidades no uso de serviços financeiros num futuro próximo? Excelente pergunta, Renata. Eu acho que essa é uma pergunta que a maior parte dos clientes tem. E acho que todos nós aqui somos de uma maneira clientes aqui de serviços financeiros. Eu fui no museu outro dia e eu acho super interessante que eu nunca tive essa visão, né? Mas talvez a maior invenção do ser humano seja o dinheiro, porque você vai para qualquer lugar, você vai para qualquer país, sem falar a língua, mas todo mundo entende o conceito de dinheiro, tá? E o dinheiro hoje ele não tem mais fronteira, inclusive, né? Então, você consegue utilizar uma moeda de um local em outro local praticamente sem tocar em nada físico, tá? Eu acho que isso é uma manifestação de uma transformação maior que todos nós estamos vivendo, que é a digitalização das nossas vidas. A gente não está percebendo que não usa mais a cédula. Tem gente que não está percebendo isso. Eu não uso uma cédula, não sei, acho que há muitos meses, talvez um ano. E não é só a cédula, o plástico também, né? O plástico que foi a segunda manifestação, Sim. né? Foi a moeda, a terceira, na verdade, né? Tem a moeda de metal, Sim. aí o papel, aí o plástico, agora é uma wallet, agora é um Pix no celular. Uhum. Mas isso não é só do dinheiro, né? Isso acontece na maneira que você pede comida, na maneira que você vai comprar uma roupa. A gente achava que era quase invencível essa barreira, né? De experimentar roupa, experimentar um tênis. E a verdade é que só cresce. Caiu por remédio, terra. Remédio, Sim. né? Era algo que não vou comprar remédio, não sei, tá, não confio. Hoje é tão natural. E eu acho que, respondendo sua pergunta aqui das experiências, a preocupação aqui de toda a indústria, dos bancos, é responder a essa mudança de comportamento e atender melhor o cliente nessa nova maneira dele consumir, que é mais digital. E aí um ponto importante é que os bancos têm que estar mais próximo do cliente nessas experiências. Então, num passado não muito distante, para você consumir serviços financeiros, você tinha que ir em alguma instituição física. Sim. Uma agência, uma filial, tinha que assinar um papel, saía com um talão de cheque. Isso está sumindo, né? Cada vez mais fácil você fazer tudo digitalmente. Inclusive autenticação, né? Então, com rosto, com senha, Sim. tá? Então, o que você pode esperar aqui de experiências são experiências financeiras cada vez mais integradas nas suas experiências de consumo. Uhum. E com cada vez menos fricção. Tá, então vamos trazer um significado concreto para o nosso dia a dia dessas novidades. Você pode me dar algum exemplo? Eu tenho um exemplo ótimo, dois, na verdade. Eu tenho o privilégio aqui de gostar de viajar, de conseguir viajar. Então eu não compro joia, eu não compro nada muito caro, mas eu gosto de viajar para fora, né? Para fora do Brasil. E
uma experiência muito, muito interessante, muito, muito próxima, a gente, como fora do Brasil, é cada vez mais comum você não ter garçom fazendo pedido, por exemplo. Então, o que acontece? No Brasil, a gente já está acostumado a pegar o QR Code, né, para pegar o cardápio, né, um resquício da pandemia, mas aí para por aí, né? Eu já fui para a Austrália, fui para o Japão, fui para a Inglaterra, e lá eles já estão um passo à frente. Então, você pega o cardápio, você faz o pedido da mesa, sem ver ninguém, você chegou, sentou, pegou o QR Code. Através de um app. Através do app. Tá, ele abre o browser. Você não precisa nem do app, tá? Ele abre o browser. Sim. Igualzinho no Brasil, ele abre lá o browser. Você faz o pedido, como se tivesse no seu app de comida favorito, que você pede hoje. Você faz o pedido, ele manda para a cozinha automaticamente, passa uns 10, 15 minutos, trazem o prato. E aí, para minha surpresa, na hora de fechar, você também não precisa chamar ninguém. A conta, garçom, não existe mais. Não foi. Eu chamei, ele falou assim, não, você paga aí. Eu falei, aí aonde? Não, aí no celular. Então você vai lá, volta no browser, põe lá checkout, fechar a conta. Ele pede para você ou inserir um cartão ou outro tipo de pagamento. Aí no caso, que eu achei mais sensacional, você pagar com a sua wallet, que já está no seu celular. Que já está lá no celular. Você autentica com o seu rosto e tudo finaliza. O que é espetacular nessa experiência? Tem várias coisas embutidas nessa experiência, tá? Então, primeiro, o nosso hábito de pedir comida no celular. O segundo, a integração das coisas. Então, tem lá o software do restaurante, tem o software do celular, tem a wallet que tem um cartão de crédito que é emitido por um banco. Tudo isso integrado, tudo isso sem fricção, tudo isso automático e em mais de uma moeda. Né? Eu não peguei plástico, não peguei papel. Nada. Sensacional. Essa é uma experiência. A outra experiência que eu acho tão interessante quanto foi numa viagem recente para a Inglaterra. Eu ia para várias cidades e eu perguntei para um amigo, como é que eu compro passagem de trem? Não, pega esse app aqui. Legal, né? Então eu fui lá, escolhi as cidades, mapeei os lugares que eu ia. Na hora de pagar, mesma coisa. Você quer pagar com wallet? Quero. Paguei com wallet, gerou um QR Code. Acabou? Mandei para o amigo. É só isso? É só isso? É só isso. Eu ia te perguntar, peraí, acabou a experiência? Acabou a experiência. Porque eles geram QR Code, é só aparecer no dia. Sim. Na catraca, você passa o QR Code e passou. O que está embutido, de novo, nessa história aqui, de novo, nessa experiência digital que eu contei? Sim. Primeiro, integração entre diferentes atores aqui, muita segurança. Então, você autentica, você gera um token que é único, então tudo Eu ia te perguntar isso, é invisível, mas é seguro, né? Você estava me falando isso, porque é altamente popular, né? Nessas experiências internacionais que você me conta, e só pode ser altamente popular porque oferece poucos problemas. Tô Perfeito, correto. E mais, primeiro, essa primeira preocupação na indústria toda vez que a gente cria algo novo, tá? Isso vai ser seguro? Porque se não for, as pessoas não vão usar. Porque, assim, a experiência boa, a gente passa de vez em quando. A experiência ruim, a gente fala para todo mundo. Não usa isso, não usa aquilo. Então, o fato de ser tão simples, eu conseguir comprar uma passagem de trem na Europa de São Paulo, sendo que eu recebo em reais e a compra é em libras, e isso ser quase que instantâneo, esse é o nível de experiência que a gente está falando. Sim. E, de novo, isso só é popular porque ele conecta essa vida que a gente tem digital com a nossa vida física, a nossa vida real. Porque, assim, a minha necessidade não é comprar um bilhete, a minha necessidade eu gostaria de conhecer mais cidades no Reino Unido. Se for muito difícil, eu tiver que falar com muita gente, eu não vou. Ou então eu vou para 2, ao invés de ir para 6. Tá, e assim, eu fui para Inglaterra, que eu ainda falo inglês, aí eu fui para o Japão também. O Japão definitivamente seria uma barreira. Eu não falo japonês, e eu descobri que eles não falam inglês. Então, de novo, essas experiências, elas incentivam o consumo, elas são mais seguras, reduzem fricção, e eu acho que esse é o caminho da indústria e é uma preocupação diária nossa de como é que a gente
facilita a vida do cliente. E conecta com a vida do consumidor, a vida cotidiana, como Correto. você disse. Você me trouxe 2 exemplos internacionais. Aí eu te pergunto, e o Brasil? O que a indústria e os bancos estão se preparando aqui de uma maneira diferente, de uma maneira única, para também trazer essa conexão para a vida cotidiana de nós, consumidores, de nós, enfim, que utilizamos serviços financeiros? O Brasil é um caso particular, eu acho, no bom sentido. O sistema financeiro brasileiro é um dos mais avançados, se não o mais avançado do mundo. Então, além de tudo que eu falei, da integração, do QR Code, do digital, a gente ainda tem, felizmente, um regulador que incentiva bastante a inovação. Então, o Banco Central, ele tem uma agenda de inovação já há uns 4, 5 anos. Tem 3 grandes projetos que acho que todo mundo ouviu, que é o Pix, o Open Finance e o Drex. O Pix é o pagamento instantâneo, todo mundo usa já. O Pix, eu gosto de brincar que ele é instantâneo já, ele vai ser automático, tá? Tem um projeto que chama Pix Automático. O que isso significa? Pix Automático, ele em termos de usabilidade, ele é parecido com o débito automático, tá? Então, só que numa estrutura melhor, né? Tecnológica. Então, toda vez que você melhora essa estrutura básica, você cria as condições para ter mais inovação, tá? Então, o jeito mais fácil sempre é você fazer essa analogia da substituição. Então, o Pix automático, ele tem umas funcionalidades muito parecidas com o débito automático, mas na prática ele permite que outra entidade, né, um CNPJ, inicie a transação, porque hoje o Pix você tem que iniciar. Sim. E aí você abre um leque aqui de novas possibilidades. Uma outra funcionalidade aqui que vai estar no Pix, que é o Pix garantido. Então, ele tem uma função de microcrédito. Tá? Então, assim como tem cheque especial, Sim. tem cartão de crédito, você vai poder usar o Pix. E aí, novamente, quando você cria uma funcionalidade básica, você abre o caminho para mais coisas. Quando a gente fala de Open Finance, a gente fala de um ecossistema mais aberto. Esse nome é difícil, né? Open Finance, finanças abertas. Mas, basicamente, é a capacidade dos diferentes atores aqui, diferentes bancos, não só banco, né? Diferentes atores aqui da indústria financeira, trocarem dados, né, o cliente poder compartilhar o dado com diferentes atores. Legal, Jim, mas o que isso habilita? Isso habilita uma série de novas aplicações que permitem comparação e, no limite, portabilidade. Tá? Então, tá aqui no cronograma do Open Finance você conseguir portar contratos de crédito, por exemplo. Tá? Então, a gente já viveu outras indústrias, por exemplo, telecomunicações, em que a introdução desse conceito de portabilidade ajudou bastante, né, a melhorar a dinâmica da indústria, tornar a indústria mais dinâmica, mais competitiva para o cliente. E Open Finance é o instrumento aqui do regulador para acelerar isso, facilitar a comparação, Sim. facilitar que o cliente consiga escolher melhor. E aí, quando a gente fala de Drex, o nosso real digital, vai ser o dinheiro programável. Tá? Então, quando o dinheiro é programável, você começa a poder conectar isso de novo. A gente está falando aqui de experiências cotidianas. Então, vários contratos aqui que aquela discussão, né, do ovo e da galinha, eu assino o contrato, você paga primeiro ou manda o contrato, que quando o dinheiro é programável e se o contrato for programável também, você começa a facilitar a vida do cliente. Tá? Então, além de toda essa digitalização, além do hábito das pessoas, né, que isso no mundo inteiro está acontecendo, o Brasil está na frente com uma infraestrutura nova, não só de tecnologia, mas de regulamentação, que vai habilitar, vai potencializar muito dessas experiências, tá? Bom, Jim, você trouxe então essas funcionalidades do Pix, do Drex, do Open Finance, mas tem outro assunto que está absolutamente em evidência no Brasil e no mundo, né, quando a gente fala de tecnologia e inovação, que é a inteligência artificial, que é a IA. A gente já tem aqui bons exemplos para falar sobre isso, ou a verdade é que a gente ainda tem muito para evoluir? Eu acho que a gente tem bons exemplos, mas eu acho que perto do que vai acontecer, eu acho que ainda é incipiente. Eu acho que tem muita coisa para acontecer. E aí, dos 3 grandes projetos que eu comentei, Pix, Open Finance e Drex, eu acho que disparado a maior possibilidade aqui de integração, de potencialização é com Open Finance. Porque só retornando aqui, Open Finance
Ele abre a possibilidade de diferentes instituições terem acesso ao seu histórico inteiro financeiro. Uhum. E quando a gente fala de inteligência artificial, é basicamente essa nova não, né? Mas assim, acho que é nova para o grande público. Sim. Capacidade de trabalhar com grandes quantidades de dados, interpretar esses dados, interpretar padrões e propor soluções, propor ações. Então, quando você junta essa quantidade enorme de dados que o Open Finance está proporcionando, você ter a sua vida financeira inteira disponível nas diferentes instituições, e você coloca essa camada de IA, a melhor analogia que eu gosto de fazer é que no passado, provavelmente, quando a indústria de entretenimento oferecia alguma coisa, ela ia para o segmento, né? Assim, a Renata é mulher, ela é mãe, então ela deve gostar desse tipo de coisa. O Jimmy, ele tá entre 40 e 50, mora em São Paulo, urbano, ele gosta desse tipo de coisa. Então ele direcionava o conteúdo, acho, por segmentos, era o que a tecnologia permitia fazer na época. Hoje, no seu streaming favorito, tenho certeza que tem a lista da Renata. Tem. Que tem a lista do irmão dele, que é diferente da lista do Jimmy, que é diferente da lista da minha filha, e é super personalizado. Por quê? Porque tem dado, tem um algoritmo, ele aprende e consegue fazer isso. Então, voltando ao meu ponto aqui, e eu gosto muito de fazer analogia. Sim, e é excelente porque a gente visualiza com muito mais facilidade a história. Eu acho assim, juntando essa mudança da indústria, que era super verticalizada, né? Você assim, tinha histórico no banco A, no banco B, no banco C, com uma capacidade de interpretar essa vida toda, você muito provavelmente vai começar a ter ofertas que fazem sentido de verdade para o seu momento, para o seu padrão de uso, para suas necessidades de fato, tá? Então, assim, hoje é muito difícil de fazer pela tecnologia. Você somando Open Finance com inteligência artificial, eu acho, de novo, voltando à nossa história aqui das experiências, essa experiência de você consumir serviços financeiros vai ficar muito parecido com como você escolhe filme ou como você compra no seu e-commerce preferido. Não tem motivo nenhum para não ser, até porque o cliente vai exigir isso. E aí você traz uma expressão que eu vou guardar para a vida, que é essa capacidade de interpretar todo o memorial, todo um histórico. É inevitável a minha pergunta, quando a gente fala de um futuro próximo, para quando? A gente consegue precisar aí para os próximos 2, 3, 5 anos? Assim, primeiro é difícil dar um número exato, Sim. Tá? Mas algumas coisas que eu acredito. Então, a primeira coisa que eu acredito é que isso vai ser contínuo, tá? Então... Mais importante do que precisar uma data Eu acho assim, agora que a gente está conversando, você vai começar a reparar isso, tá? Esses sinais, tá? Então, uma coisa que eu converso muito aqui com os meus colegas não espere o dia, que nem no filme lá que tinha, no dia D, que isso vai acontecer. Não é assim que funciona. Paulatinamente, você vê, olha só, nesse app tem isso, olha, nesse banco tem aquilo, olha, eu fui comprar no restaurante, olha só que eu reparei. Então não vai acontecer o dia, Renata, que você vai ligar para mim, Jimmy, aconteceu o que você falou. Não é assim, cara, agora que você falou... Mas hoje você suscitou a minha lembrança de que eu não tenho usado cédula, nem metal, moeda, nem nenhuma nota há muitos meses ou talvez há um ano. Sim, é exatamente isso. Isso, e eu acho assim, tem uma pitada aqui, que várias pessoas que estão ouvindo vão falar assim, grande coisa eu também não faço. Mas assim, repare que quando você estiver fora do país, você também não fará isso. Isso para mim que é incrível. Sim. Então você não vai provavelmente fazer câmbio com papel moeda, você não vai, muito provavelmente lá no outro país, ter que ficar fazendo conta, você vai provavelmente fazer tudo digitalmente, via wallet, via um cartão específico, tem vários hoje. Tá? Então, respondendo sua pergunta, essas aplicações elas vão sendo introduzidas naturalmente em diferentes jornadas. Sim. Tá? Não vai ter uma virada de chave e falar assim, cara, em 2026 será tudo diferente. Não é assim que acontece. O que vai acontecer é o que você falou. Agora que você falou, eu não lembro a última vez que eu fiz um cheque. Você lembra? Não, Ninguém lembra. Não lembro, não lembro. É uma mudança muito gradativa. Você tem absoluta razão. Né? Mais do que precisar datas, eu não faço essa pergunta nunca mais na minha vida, gente. É muito gradativo, é paulatinamente, né? Verdade. E aí, queria levar um pouco para o lado social, Jimmy,
para entender de que maneira essas inovações elas podem contribuir para a inclusão financeira. E aí eu estou falando das regiões subatendidas. Então, vamos pensar nas regiões rurais, nas remotas, também nas comunidades de baixa renda. Como é que isso vai acontecer? Isso é super importante. Eu acho que a gente não dá o devido valor na incrível capacidade de inclusão que a tecnologia tem. Então, se a gente for pensar, de novo, há 10, 15 anos atrás, para você entrar no sistema financeiro tradicional, você muito provavelmente teria que ir a uma representação física, provavelmente com documentos físicos, tá? E isso às vezes é um empecilho, né? Hoje é muito mais fácil, né? Você tem no celular, você consegue abrir uma conta digital, você consegue fazer Pix, você consegue começar a ter um mínimo de histórico de crédito, tá? Então, o fato de você digitalizar a distribuição, digitalizar o acesso, isso facilita muito, isso reduz muito custo e permite atender diferentes camadas sociais aqui, tá? E aí, de novo, se você fizer uma analogia, e aí é o exemplo que eu mais uso porque todo mundo viveu, tá? Quando a gente pensa aqui no conteúdo que a gente acessa via streaming, é praticamente infinito, né? Assim, você não tem limite. Sim. Por quê? Porque ficou barato distribuir, ficou barato você acessar. Então, para serviços financeiros, é a mesma coisa. Então, em algum momento, eu sei porque eu participei, o TED, nasceu com o DOC, na verdade. O DOC tinha um certo valor, a partir de um certo valor não valia a pena, né? Falei assim, não, mas esse aqui é muito base, vou fazer em DOC, vou dar em dinheiro. Exatamente. Essa conversa não existe mais, né? Porque Pix custa 0. Sim. Porque é mais barato processar. Então, eu lembro que eu pagava para ter e-mail. É um absurdo hoje, né? É verdade. Você pagava por mês. Não, precisa ter uma conta no e-mail, não sei aonde. Não, hoje esse episódio, o Jimmy está suscitando lembranças. É verdade, a gente esquece como era a nossa vida. Isso. E vai pro meu segundo ponto. Então, a gente está falando muito de tecnologia e tal. Distribuição. E tem um outro fator que é a incrível velocidade de adoção das pessoas dessas coisas novas. Mesmo dessas áreas, dessas regiões subatendidas. Sim, porque toda vez que você faz mais barato e mais fácil, você cria um incentivo para as pessoas adotarem. Tá? Então, se você quer trazer mais gente para o sistema financeiro formal, você precisa facilitar. Então, assim, como toda indústria financeira quer estar mais próxima do cliente, para ele consumir mais, né, para ele usar mais os serviços, quando a gente fala aqui de inclusão, a lógica é mesmo. Tá? Você precisa facilitar, tirar as barreiras, né, o atrito, e eu acho que, de novo, essa evolução tende a facilitar bastante, aumentar bastante aqui o número de usuários do sistema formal, por assim dizer. Perfeito. Enfim, é uma infinidade de possibilidades, a gente já entendeu isso, e aí eu penso, diante de tantas mudanças, né, qual é a estratégia, agora falando do BV, né, do BV, para se manter protagonista nesse novo mundo, com tantas mudanças gradativas, como você vem contando pra gente aqui. O BV tem uma visão muito clara que para você expandir, para você crescer, você tem que sempre estar próximo do cliente, entender o cliente cada vez melhor. E, de novo, o comportamento do cliente está mudando. Então, a gente tem que estar muito, muito próximo aqui de como é que o cliente usa serviços financeiros. Sim. Tá? E aí, como todas as indústrias estão passando por essa transformação digital que eu comentei, é muito difícil, na nossa opinião, que você sozinho, ou qualquer empresa sozinha, consiga ser excepcional em todas essas jornadas. Tá? Então, o que a gente está fazendo aqui é uma estratégia de parcerias. Tá? Então, é uma vocação que o banco tem desde o nascimento. E a nossa ideia aqui é ter uma estratégia aqui de conectar com parceiros digitais que são excepcionais aqui no que eles fazem e que estão muito próximos aqui dos diferentes jornadas dos clientes e conectar, tá? Conectar, e aí a gente tem diferentes modelos aqui, tá? Seja investimento, seja uma parceria comercial, seja cocriação. Depende, de novo, de cada situação, da maturidade de cada tema. Mas a gente tem exemplos específicos para trazer? Sim, tenho 2 exemplos. A gente falou aqui bastante de Open Finance, de como é que isso traz mais competitividade, como é que traz benefício para o cliente. A gente está trabalhando numa parceria aqui com a Clave, tá? Uma startup de inteligência de dados,
E a Clave ajuda a gente, a partir dos dados aqui que os clientes compartilham com a gente, a atualizar a renda do cliente. Tá? Então, a partir do histórico aqui da Renata, que ela compartilhou os dados com o BV, quando a gente solicitou via Open Finance, te deu uma olhada e falou assim, nossa, a Renata foi promovida, a Renata aqui, nossa, eu não tinha isso atualizado, né? E o histórico dela aqui, ela é boa pagadora aqui, né, na outra instituição, que ela tem um contato de crédito. E com esses dados, eu consigo atualizar a sua renda e consigo aumentar seu limite. Tá? Então, a Clave é uma parceira que ajuda a gente a interpretar esses dados. Tá. São muitos dados, tá? Então a Renata aqui tem conta em 5 bancos. Sim. Então você deve imaginar que os dados não são padronizados, Claro. né? Que o comportamento dela nos diferentes bancos é diferente. Então ela usa mais cartão de crédito em um, ela usa mais financiamento no outro. Então a Clave tem uma inteligência que ajuda a gente a interpretar, entra nos algoritmos aqui que a gente já tinha de crédito e a gente consegue dar mais benefícios, ofertas personalizadas para a Renata como cliente do BV também. Excelente. Tá? Esse é um exemplo de como uma parceria ajudou a gente a acelerar essa agenda, que é super importante para a gente estar mais próximo do cliente. Um outro exemplo aqui muito, muito bom é o da Parfin. Parfin é uma startup aqui de ativos digitais. O BV é um dos participantes aqui do Drex. A gente acredita muito nessa agenda, muito nessa plataforma do Real Digital. E claramente a Parfin tinha mais experiência que a gente no tema. Então para a gente foi muito importante sentar aqui, fechar um acordo com o Parfin, a gente faz esse desenvolvimento conjunto e acelera a gente. Então tem uma troca de expertise aqui muito, muito legal entre o BV, né, o conhecimento aqui da indústria que o BV tem, com o conhecimento da tecnologia propriamente dita do Drex, que é o blockchain, que a Parfin agrega. Tá? Então, esses são 2 exemplos aqui, só de alguns que a gente citou, tem vários exemplos mais comerciais, mas não é meio a pauta aqui da conversa, em que a gente provavelmente não estaria no estágio que a gente estaria sem essas parcerias. Eu pensei em 3 tendências, veja aí se eu estou correta, que você trouxe hoje nesse episódio, esse episódio fundamental, porque eu tenho certeza que você, como eu, ou grande parte dos que nos veem, nos ouvem, não sabiam de tantas soluções. Que, num futuro muito próximo, como o Jimmy pontuou, num futuro gradativo, né? Ao invés de nós pensarmos em datas pontuais, entendermos que as coisas vão acontecendo paulatinamente. Eu pensei em 3 tendências que você falou. Nessa simplificação em pagamentos, você trouxe isso, né? Nesses serviços financeiros integrados e também nessa tokenização da economia, né? Eu acho que a gente falou disso. Se você quiser acrescentar alguma coisa. Eu acho que tem um pedaço a mais, que é a maior facilidade do cliente escolher. Tá? Eu acho que, de novo, quando você junta essas tecnologias, regulamentação, eles vão facilitar o cliente comparar e escolher melhor. E aí eu adiciono uma tendência a essas 4 aqui que você comentou, que é a gente fazer o exercício aqui, todos nós, do que acontece quando tudo isso estiver funcionando junto. Ninguém sabe o que vai acontecer, mas eu acho que vai ser muito diferente do que é hoje. Muito diferente é bom. Muito diferente, bom, porque tudo está sendo construído em prol do cliente, tá? Então, para facilitar. Olha os termos que você usou: simplificação, Sim. comparação, experiência, tá? Então, a gente falou aqui de digitalizar a distribuição, a gente falou de redução de custo de contratos, de inclusão, tá? Então, tudo isso vem para facilitar a vida do cliente. Tá? Então, tem muita coisa pela frente e eu convido todo mundo a usar, a testar, a usar. E deixou esse desafio no final. Em algum momento nós vamos resgatar esse desafio. Jimmy, você citou parcerias, soluções, experiências hoje ao longo do nosso episódio. Eu me pergunto, de onde vem essa visão inovadora que abarca tantos fatores? Eu adoraria que a resposta fosse simples, né, de um lugar só, mas eu acho que é a soma de várias visões, né, vários trabalhos que são feitos aqui no banco, que não são só os times do banco, são essas diferentes parcerias. Eu dei exemplo de 3, mas são dezenas, de um ecossistema aqui que a gente chama de BVX, tá? Então,
É uma vocação do banco fazer parcerias, tá? Então a gente tem, de novo, diferentes aqui modelos, mas existe uma estratégia, um conceito que a gente utiliza aqui desde 2017, que é um ecossistema de parcerias digitais chamada BVX. Tá? E eu acho que é interessante dessa história, e eu acho que é algo relativamente incomum no mercado, que não é uma área. Tu me pergunta assim, nossa, é uma área? Quem que é o líder dessa área? É muito mais uma estratégia, uma vocação do banco do que uma área. Então, eu tenho o privilégio de participar dessa estratégia, desse time. Eu acho que eu sou um dos porta-vozes, tá? Tenho o privilégio de ser um dos porta-vozes, mas toda essa transformação que a gente falou, ela tem tantos elementos, tem experiência do cliente, tem tecnologia, tem a mão do regulador, tem as diferentes provocações que os parceiros fazem para a gente, tá? Tudo isso a gente meio que encapsula nessa estratégia chamada BVX, e lá a gente decide que novos negócios ou que novas experiências a gente vai construir, tá? Então é muito importante para a gente, independente de ser uma área, independente de ter um líder, o mais importante para a gente a gente tá com as pessoas certas, os times corretos estão participando e construindo as coisas importantes para o cliente, a gente está com os parceiros corretos, tá? Que vão levar a gente para mais próximo de uma tecnologia ou de um mercado novo, tá? Então, essa é uma estratégia que está sempre viva, sempre com parceiros novos entrando, e provavelmente, quando a gente falar daqui a 2 anos, a gente vai falar de outras tendências, né? Outras soluções, e a gente acredita muito que a gente só consegue lançar essas coisas na velocidade que a gente lança, porque a gente, de novo, está com essa estratégia dinâmica e com os parceiros certos para fazer. Jimmy Lui, muito obrigada por essas informações valiosas, mais uma vez aqui no Espaço BV, pela segunda vez, com uma entrevista esclarecedora. Obrigada. Eu que agradeço. É isso, pessoal. Foi uma conversa enriquecedora sobre o futuro dos serviços financeiros e como o BV está se preparando para liderar essa transformação. Se você gostou do episódio e quer saber mais sobre as inovações no mercado financeiro, acompanhe as nossas redes sociais buscando por @BancoBV ou acessando o nosso site bv.com.br. Te espero no próximo episódio. Você ouviu Espaço BV, um podcast do Banco BV.